Este áudio é uma produção do GEPLAGE, Grupo de Estudos e Pesquisas, Estado, Políticas, Planejamento, Avaliação e Gestão da Educação, que vincula-se ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba. Voz de Petula Ramanauskas Santorum e Silva. Título: Os diferentes papéis, propósitos e resultados dos modelos nacionais e regionais de educação. Escrito por Roger Deilo. Tradução de Carolina Violante Pérez e Alain François. Publicado na revista Educação e Sociedade do SEDES, Centro de Estudos, Educação e Sociedade. Resumo: este artigo discute a natureza e as posturas, atualmente variáveis, da educação por meio da distinção entre os papéis, propósitos e resultados de modelos educativos em níveis nacional e regional, supranacional, não subnacional. Propõe também o surgimento de um novo tipo de modelo regional de educação, que difere dos modelos nacionais em termos de conteúdo, papel e objetivo, e mantém com eles uma relação que não é de hierarquia, de convergência nem de escala. Comparam-se seus papéis no contrato social pela educação, tendo o Sistema Nacional de Educação como modelo padrão. Embora ambos sejam parte das contribuições da educação para os meios de produção e distribuição de bem-estar, desempenham papéis diferentes. Como exemplos, o artigo examina o processo Bolonha na União Europeia e a natureza e as possíveis consequências do projeto que busca exportá-lo para a América Latina. Estes dois casos sugerem que os resultados-chave envolvem a reconstrução tanto da região quanto, e mais particularmente, da educação superior como setor. O artigo conclui propondo que estes desenvolvimentos podem culminar em divisões funcionais, escalares e setoriais do trabalho educacional. Palavras-chave: modelo regional de educação, modelo nacional de educação, contrato social pela educação, construção do setor da educação superior, divisão funcional, escalar e setorial do trabalho educacional. 25 anos atrás, a educação era vista como uma questão exclusivamente nacional, visão que foi fortalecida pelo surgimento de sistemas educacionais nacionais em praticamente todos os antigos territórios coloniais que se tornaram independentes desde o fim dos anos de 1940. Entretanto, hoje, a possibilidade de um leque de modelos educacionais diversificados entre escalas geográficas e dentro delas parece tão plausível que não se questiona tanto se existem modelos regionais de educação, quanto que formas assumem e como se relacionam com os modelos nacionais. Contudo, temos de reconhecer que o que se pode entender por modelos regionais de educação está se modificando em razão de mudanças mais amplas na economia política global. De certo modo, por modelos regionais, costuma-se entender essencialmente generalizações empíricas baseadas em proximidades geográficas e semelhanças culturais presumidas. Consequentemente, encontramos referências a modelos educacionais europeus, asiáticos e latino-americanos, por exemplo. O que pretendo enfatizar aqui é algo um pouco diferente. Começo por considerar seriamente o próprio regionalismo regulador, Jayasuriya 2000, Robertson 2009. Um novo momento da governança global. O regionalismo como estratégia política está,
até certo ponto, associado a isso. Enfocarei um ensaio de concretização deste fenômeno, a saber, a tentativa da União Europeia de exportar sua estratégia para o campo da educação superior da América Latina. Proponho-me a demonstrar o crescimento de modelos regionais de educação, principalmente em referência à Europa, o exemplo mais avançado de modelo regional de educação, para sugerir como e por que se sobressaíram e examinar como se relacionam com os modelos nacionais de educação. Também é crucial perguntarmos que tipo de solução um modelo regional de educação representa. O argumento fundamental será o de que é possível distinguir modelos de educação regionais e nacionais, mas que, para tanto, precisamos de uma nova abordagem dos nossos modos de pensar a natureza e os objetivos da educação. A necessidade de repensar repousa sobre uma visão da natureza e da expansão das mudanças que trouxeram à tona a possibilidade de modelos regionais. Embora a obviedade da possibilidade de modelos educacionais arraigados em nível não nacionais indique que mudanças significativas estão ocorrendo, em termos gerais, tende-se a ver essas modificações como afetando mais o conteúdo que a natureza dos modelos educacionais. Em vez de considerar o surgimento de novos modelos educacionais como simples reflexo de mudanças mais amplas, tentarei usá-lo como uma lente focada no que mudou e como. Os diversos modelos baseiam-se em respostas diferentes às mesmas perguntas ou respondem a questões diferentes. De certo modo, meu objetivo não será tanto comparar os modelos, mas examinar a base de comparação entre eles, em particular, como concebem a relação entre educação e contrato social e como a educação contribui para os meios de produção e distribuição de bem-estar. Meu argumento sobre por que modelos regionais têm prevalecido se baseia na visão de que, nestes últimos 25 anos, temos testemunhado mais o princípio de uma mudança paradigmática mais ampla na natureza das economias, políticas e sociedades que uma mudança incremental, embora muito grande, nessas áreas. A base teórica deste argumento é que a atual era neoliberal é subjacente a uma tendência de separação das trajetórias do capitalismo e da modernidade, na qual os pilares Estado, regulação e emancipação estão se fundindo. Ver Santos 2002 e Daylow 2007 para elaborações deste argumento e suas possíveis significações para a educação. Isto está criando percepções de obsolescência e excesso, Santos 2002, nas instituições e nos discursos da modernidade sobre educação. Em síntese, isto quer dizer que as instituições da modernidade, incluindo a educação tal como a conhecemos, não mais fornecem a melhor concha possível para a fase atual do capitalismo. Contudo, é particularmente difícil analisar essas questões efetivamente, dado que não apenas as instituições e os discursos da educação, como também os nossos meios de entendê-los, estão totalmente imbuídos das suposições da modernidade. Tenho me referido, em outros lugares, a alguns exemplos disso. As dificuldades causadas pelo nacionalismo metodológico, a equação de sociedades como Estados-nações, o estadismo metodológico, a tendência comparativa a presumir que uma forma de Estado comum, tipicamente a da social-democracia pós-guerra, está vingando no planeta afora. Daylow, 2007. Ora, o mais importante para o nosso objetivo é aquilo que chamo de educacionismo, a tendência a ver a educação como uma única categoria para os propósitos da análise, na qual, supostamente, o escopo é comum e o conjunto de saberes
práticas e suposições implicitamente compartilhado. Isso ocorre quando a educação é tratada como abstrata, fixa, absoluta, ahistórica e universal, quando não se distingue em seus usos para descrever objetivo, processo, prática e resultados. Verdale e Robertson, 2007. Para superar esses ismos, um retorno à relação da educação com o contrato social tornou-se central neste artigo. Um dos elementos mais fundamentais de qualquer sistema de educação é a sua relação com o contrato social básico, que serve de alicerce às sociedades. É por meio da sua relação com o contrato social que jaz no âmago do imaginário social da modernidade, Ver Taylor, 2002, que a relação institucional entre educação e modernidade tem sido mais extensivamente desenvolvida e difundida no mundo inteiro. É onde encontramos concepções sobre a utilidade da educação. Para falar cruamente, o que a sociedade espera da educação? Por que populações ou indivíduos aceitam pagar pela educação ou obrigar seus filhos a irem para a escola? Essas perguntas podem estar sempre implícitas no discurso educacional, mas tendem a ser presumidas pela existência de aparatos da educação nacional ou subsumidas sob eles. Na realidade, essas suposições constituem os maiores obstáculos à comparação entre os modelos regional e nacional de educação, uma vez que implicam uma base única necessária para tanto. Contudo, não se trata de conhecer a natureza do contrato social, mas de saber como é posto em prática. Vou sugerir que modelos regionais e nacionais, e é preciso ter claro que esses modelos aqui são considerados mais representacionais que explanatórios, podem ser vistos como representações particulares do contrato social pela educação e de contribuições para os meios de produção e distribuição de bem-estar, e que encontraremos as diferenças fundamentais entre eles nas suas relações como um contrato social. Um questionamento das diferentes concepções de contrato social subjacentes aos modelos nacionais e regionais de educação indica que podemos esperar diferenças não tanto em conteúdo, quanto em orientação, escopo, governança e representação. O presente artigo começa por considerar a natureza de modelos de sistemas de educação nacional uma referência que permite avaliar outros modelos educacionais. Para tanto, mais do que como os sistemas nacionais de educação são organizados e como podem estar mudando, tomaremos por base de comparação entre modelos a. As relações entre modelos educacionais e o contrato social, ou seja, porque temos sistemas e modelos educacionais, e b. As condições político-econômicas e institucionais em que surgiram esses modelos e os projetos políticos aos quais estão vinculados. Modelos nacionais de educação. Talvez o melhor ponto de partida para essas questões seja examinar como a suposição padrão predominante sobre educação e modelos educacionais tem se saído nas últimas 2 décadas. Essa hipótese era a de que a educação é, fundamental e necessariamente, uma questão exclusivamente nacional. Os sistemas educacionais estão vinculados aos Estados-nações que os instauram e têm tido com eles relações não apenas simbióticas, como também co-construtivas. Ver Green, 1990. Constroem estados tanto quanto dependem destes para a sua própria existência. Isso está associado com o pressuposto de que os Estados-nações e suas fronteiras são os continentes naturais das sociedades e, consequentemente, as unidades de análise apropriadas para as ciências sociais.
Como disse John Agnew, as maiores ciências sociais das universidades ocidentais contemporâneas, economia, sociologia e ciências políticas, foram todas criadas para fornecer serviços intelectuais aos estados modernos para, respectivamente, a criação de riqueza, o controle social e a gestão do Estado. Não é de se espantar, portanto, que encontrem dificuldade para ir além de um mundo simplesmente dividido em unidades discretas de espaço soberano. 1998, página 66. De mais a mais, é em nível nacional que estatísticas de todos os tipos são coletadas. O nacionalismo metodológico opera tanto sobre quanto para o Estado-nação, a tal ponto que, estatisticamente, a única realidade que conseguimos descrever de maneira abrangente é uma realidade nacional ou, no melhor dos casos, internacional. Isso reforçou a proximidade da relação entre educação e Estados-nações, a qual também foi por ela reforçada. Contudo, especialmente em tempos de mudança profunda e inexplorada, precisamos ter consciência de que, segundo o antropólogo Gavin Smith, toda uma série de conceitos cruciais para compreender a sociedade deriva o seu poder do fato de parecerem ser justamente o que sempre foram e a sua instrumentalidade do fato de assumirem formas muito diferentes. Smith, 2006, página 628. Uma premissa básica deste artigo é a de que é esse justamente o caso do Estado-nação e da educação. Estados-nações ainda existem com os mesmos nomes e ainda são imensamente poderosos e influentes, embora não da mesma maneira que 20 anos atrás. As formas existentes não necessariamente têm a mesma significação que tinham antes. O fato de os sistemas educacionais ainda serem nacionais, no sentido de que as decisões continuam sendo tomadas nesse nível, não necessariamente implica que é onde jaz o poder sobre essas decisões. Mesmo se as formas e os modelos educacionais existentes continuam aparentemente mais ou menos inalterados, suas significações se modificaram e novas formas, localizadas em escalas diferentes, passaram a existir além deles. Entre as várias razões dessas mudanças, que não temos espaço para esmiuçar aqui, estão o declínio das economias nacionais, a difusão do neoliberalismo e da nova administração pública, a concessão pelos Estados-nações de muitas áreas previamente sob autoridade nacional, a organizações internacionais, embora isso seja feito para promover os interesses nacionais, e o desenvolvimento de uma economia do conhecimento global, como projeto hegemônico do qual todos os estados individuais participam. Vergesop, 2007, Dale, 2005. Então, embora ainda haja modelos educacionais indubitavelmente nacionais e voltados para o que parecem ser os mesmos fins, objetivos e propósitos, tanto a natureza dos fins quanto a dos modelos tem se modificado no contexto das mudanças que acabamos de mencionar. Não se trata de um processo passivo. Existem provas claras de esforços para desenvolver novas formas e modelos de educação supranacionais, que buscam conscientemente solapar e reconfigurar as formas nacionais de educação existentes, mesmo quando ocorrem ao lado ou na sombra destas. 4 das bases críticas aos argumentos sobre a natureza dos modelos regionais e nacionais de educação e as suas relações são: 1. Nada sugere que modelos regionais e nacionais de educação tenham algum tipo de relação hierárquica. 2. Embora seja importante examinar de perto suas relações mútuas, devem-se evitar concepções simplórias sobre a difusão de tais modelos em diferentes escalas. 3.
Modelos regionais de educação não são versões ampliadas de modelos nacionais. E 4, a mais importante para o nosso argumento, não se deve presumir que os respectivos modelos educacionais se baseiam em concepções idênticas do que vem a ser a educação e seus objetivos e propósitos, ou que estes possam facilmente tornar-se comensuráveis. Portanto, não devemos começar esta análise pressupondo uma tendência à convergência destes modelos. Antes, temos de atentar para as possibilidades de que as suas diferenças também podem significar que estamos lidando com discursos distintos ou paralelos, ou até mesmo híbridos. Verdale, 2007. Em certos momentos, a relação entre os diferentes modelos pode tomar a forma de uma divisão funcional e escalar do trabalho. Verdale, 2003. Educação e o contrato social. Para Lee e Lipuma, no contrato social, indivíduos se engajam nos recíprocos atos performativos de prometer e concordar criar uma totalidade social quase objetiva, que passa então a governar as próprias ações, e prosseguem, cada vez mais, para o mundo como um todo, a esfera pública, a moderna cidade-estado e o mercado são os componentes básicos do imaginário social da modernidade. 2002, páginas 193 e 194. Consideraremos estes 3 elementos a estrutura mais ou menos direta do contrato social pela educação. Quanto ao mercado, Fourcade e Healy, 2007, estenderam a discussão que Hirschman, 1982, sobre a relação entre mercados e moralidade, o qual divisava 3 concepções de mercados segundo seus efeitos sobre a sociedade: civilizador, destrutivo e fraco. Na primeira, que se chama de sonho liberal, os mercados encorajam as virtudes pessoais de honestidade, integridade, confiança, comportamento civilizado e cooperativo, soberania do consumidor e liberdade na esfera pública, além de fornecerem incentivos e oportunidades para a inovação. Baseados nessa visão da relação entre o mercado e a moralidade, podemos ver um contrato social que justifica a educação como dando a todos oportunidades de progredirem com base em seus talentos. O bem público que distribui é a agregação dos bens privados, valores de troca, que o contrato social permite acumular. Denominam a segunda de pesadelo destrutivo, pois inverte de várias formas as pretensões do sonho liberal. Os mercados justificam as ações em busca do interesse próprio. Estão associados em competitividade, corrupção e maximização do consumo. Em vez de permitir seu florescimento, mercadorizam e desumanizam os indivíduos. Nota 1. O contraste entre as interpretações de sonho liberal e pesadelo destrutivo da relação entre mercados e moralidade mostra-se muito claramente nos argumentos contra e a favor da educação particular. O bem público, dado como contribuição para a educação, aqui é essencialmente compensatório, buscando fornecer as oportunidades de vida que o mercado não pode proporcionar a todos. Trata-se de um meio de combater a exclusão social e as barreiras que impedem o acesso, numa concepção de educação como valor de uso para benefício tanto público quanto privado. A terceira visão, a dos mercados fracos, inverte a direção da relação entre mercados e moralidade, tanto do sonho liberal quanto do pesadelo destrutivo, para os quais mercados moldam sociedade. Nela, os mercados são o produto de sociedades e culturas, o que reflete bastante claramente o argumento do regime político mundial, World Polity, sobre os modelos globais de educação.
Vermeer et al., 1992, segundo o qual o roteiro moderno fundamental enfatiza o progresso na ciência e no individualismo como moldando as instituições das sociedades, e a moralidade da modernidade configura todas as instituições da sociedade e os arranjos sociais e cognitivos a elas subjacentes, inclusive os mercados. Em substância, podemos ver aqui a base dos divisores de águas entre os modelos nacionais e regionais. Durante a maior parte dos últimos 50 anos, por exemplo, o contrato social pela educação foi informado, pelo menos na Europa Ocidental, por uma concepção de pesadelo destrutivo da relação entre mercados e moralidade. O papel da educação era o de inocular populações contra os perigos atitudinais e organizacionais do mercado, de incluir em seus processos um conjunto alternativo de valores, de proteger contra as características destrutivas do mercado e compensá-las. Hoje em dia, esta orientação para o significado da educação está nitidamente ameaçada em vários lugares e é bem distinta da dos modelos europeus que discutiremos a seguir, que se situam incontestavelmente na versão do sonho liberal da relação entre mercados e moralidade, em razão de seus pressupostos neoliberais. Contudo, as diferenças não se devem apenas à orientação quanto ao papel da educação no contrato social. Uma segunda diferença crucial entre modelos regionais e nacionais de educação evidenciam-se nas suas concepções de clientela e nas suas relações com esta. Pretendemos relacionar isso mais diretamente ao escopo do contrato social, quem está incluído nele e sobre que base. Simplificando, nos modelos educacionais de educação, a base do contrato social dá-se essencialmente entre o Estado e o cidadão. Este não é o lugar para extensas discussões sobre o significado de cidadania ou o que este conceito implica, mas o elemento central para essas definições é que essa relação é ao mesmo tempo formal e recíproca. Jane Jensen elaborou de modo eficiente as questões a respeito da cidadania, por meio da ideia de regimes de cidadania, os arranjos institucionais, regras e compreensões que norteiam e moldam as decisões políticas e despesas coincidentes dos estados, as definições dos problemas pelos estados e cidadãos, as reivindicações dos cidadãos. Jensen, 2007, página 55. Ela distingue 4 componentes dos regimes de cidadania. O segundo, o terceiro e o quarto referem-se, respectivamente, à identificação daqueles que têm o direito ao estatuto de cidadão pleno, aos mecanismos institucionais que dão acesso ao Estado e à legitimidade de tipos específicos de reivindicações e às definições de pertencimento e identidade. O primeiro, e o mais importante neste contexto, define os limites das responsabilidades do Estado e as diferencia das dos mercados, das famílias e das comunidades. O resultado é a definição de como produzir bem-estar, seja pelo mercado, pela reciprocidade de parentesco, pelo apoio coletivo em comunidades ou pela solidariedade coletiva e pública, isto é, a oferta do Estado, e de acordo com o princípio de igualdade entre cidadãos, que estabelece um lugar para a cidadania, página 55. O que torna isso tão importante é que ela não apenas define as fronteiras das responsabilidades do Estado, mas incorpora a definição dos meios de produção e a distribuição de bem-estar e, obviamente, a responsabilidade por eles. Temos aqui uma concepção clara da abrangência dos modelos nacionais de educação, em termos tanto de extensão e conteúdo quanto de alcance. Esta não apenas introduz uma definição de cidadania, que é crucial neste contexto, mas também, de modo pelo menos igualmente importante,
dirige-se para as fontes alternativas de produção de bem-estar, especificamente mercados, famílias e comunidades. A produção de bem-estar não é um estado ou nada, um jogo de soma zero. Este é um elemento crucial, ainda que negligenciado, nas discussões sobre a natureza e os benefícios da cidadania. De fato, isso mostra que a questão capital em jogo aqui não é tanto a cidadania quanto os meios de produção e distribuição de bem-estar. Esta distinção tem sido obscurecida na dominância do discurso da cidadania. Se reconhecermos que a cidadania é uma resposta ao problema da distribuição de bem-estar, embora altamente carregada, normativa e politicamente, podemos enxergar nos meios de distribuição de bem-estar e nos grupos envolvidos nela a questão real, a qual podemos ver como sendo basicamente uma questão de representação no contrato social em torno da educação. Este representa quem? Quem está representado nele? Como? Isso é fundamental para entendermos as diferenças entre modelos nacionais e regionais de educação. Em poucas palavras, quando os modelos regionais de educação não são relacionados à produção de bem-estar por meio da solidariedade coletiva e pública, ou seja, da oferta do Estado, não é possível nem desejável, pois é potencialmente enganador vê-los como relacionados à cidadania, o que não significa que não possam trazer contribuições úteis para o bem-estar, mas estas não deveriam ser vistas como formas de cidadania, porém, como meios alternativos de produção de bem-estar. Agora, também é necessário considerar quais são as relações entre modelos regionais de educação, as suas concepções de clientela e as suas relações com esta. O simples fato de não existirem relações de cidadania entre modelos regionais de educação e as pessoas a quem se dirigem não deve nos levar a presumir que não existe relação alguma. Este é um dos principais argumentos deste artigo, pois sinaliza e determina uma possível diferença-chave entre os sistemas e modelos educacionais existentes, que, até certo ponto, estão todos vinculados a um contrato social entre Estado e cidadão, e os possíveis sistemas educacionais futuros. Quem, então, são os parceiros para o contrato social nos modelos regionais de educação? Isso tem sido mais ofuscado que meramente obscurecido em muitos dos recentes debates sobre o assunto, os quais se fundamentam no desgosto simultâneo e igual pelas duas soluções, a do Estado, burocracia irresponsável, e a do mercado, avidez desregulada, que emergiram no período que se seguiu ao declínio do Estado-providência social-democrata e no desejo de encontrar um caminho do meio entre Estado e mercado menos duro e mais humano que ambos. Nota 2. Num artigo sobre o terceiro setor, foi o termo mais geral que consegui achar, intitulado State, Market and Estado, Mercado e, que apresentei em uma conferência destinada a comemorar o Ano da Família, identifiquei 12 diferentes alternativas brandas para Estado e mercado. Verdale, 1992. Sugerimos que estes parceiros assumem duas formas: consumidores e partes interessadas, stakeholders. A ideia de consumidores de educação não é tão estranha como era 20 anos atrás. Pelo bem ou pelo mal, temos nos acostumado com a ideia da privatização da educação ou da educação como mercadoria. Embora possamos não estar suficientemente conscientes do alcance das atividades geradas nessa área de comércio, para exemplos de desenvolvimentos verdadeiramente incríveis do envolvimento privado na educação pública e do desenvolvimento de indústrias de educação, ver Ball,
2007, e Meyer e Hollman, 2006. Lidamos nitidamente com indústrias globais que, até certo ponto, são regulamentadas por organismos globais como o AGCS, Verhofstadt et al. 2002. Pouca atenção tem sido dada, entretanto, à base produtor-consumidor da relação do contrato social pela educação. Esta é bem distinta da relação entre Estado e cidadão, a qual não se reduz na qualidade de base para modelos educacionais. Ainda que esse tipo de relação possa ser encontrado em níveis regional e nacional, está claro que, junto com os outros elementos dos modelos que estamos discutindo aqui, esta relação pode aumentar mais ainda a dificuldade e a complexidade da comparação desses modelos. Pretende-se fazer do termo parte interessada um guarda-chuva, redescobrindo um leque de conceitos cada vez mais diversos e abrangentes, cuja base e o foco estão espessando de diversas maneiras as relações entre os estados e as suas populações que buscam ir além das relações da cidadania política formal. Por um lado, a cidadania formal é representada como demasiadamente passiva, como limitando as oportunidades de participar de uma sociedade pela votação em eleições muito espaçadas. Simplificando muito, ela pressupõe que a relação entre Estado e cidadão se baseia em responsabilidades recíprocas. As maneiras sobre como os cidadãos devem responsabilidades a estados e obtêm direitos destes variam da cidadania ativa, como implicitamente oposta à passiva, até a necessidade de alimentar o capital social e tomar parte em alguns aspectos da sociedade. Todas são tentativas de estender a base de participação do cidadão de diversos modos, do incitativo ao formal ou workfare, por exemplo, em um extremo, sem esquecer o uso de alvos e referências, como vemos no caso da União Europeia e sua promoção das competências cívicas como elemento-chave do seu modelo educacional. Outras versões desta abordagem privilegiam as comunidades como nível apropriado para a participação do cidadão ou promovem concepções de universais éticos como alternativas a contratos sociais localmente receptivos. Contudo, não basta apontar para o maior apelo normativo desses termos relativamente confortantes e tranquilizadores, dos quais cidadania é um exemplo clássico. É importante reconhecer que, dos eixos centrais do projeto de globalização neoliberal, é precisamente reduzir o papel do Estado na economia, privatizar suas atividades e, mais significativamente, para os nossos propósitos, despolitizar coisas como a produção e a distribuição de bem-estar, tornando-as passíveis de cálculos técnicos, assim como os processos que as governam, sujeitando-os a auditorias não financeiras, em uma palavra, ao projeto da nova administração pública. Por um lado, esse processo leva ao estabelecimento de discursos apolíticos ou mesmo antipolíticos, como os sobre cidadania e capital social, mas, por outro, sua natureza intrinsecamente política fica exposta. Desenvolverei muito em breve aqui o argumento de que duas consequências relacionadas, embora não suficientemente analisadas, da série de projetos e processos que chamamos de globalização são: a. Os Estados-nações que não foram responsáveis pelos problemas que lhes ocorreram, e b. Embora estes fossem da sua responsabilidade, não os entenderam e não tinham um modo óbvio para lidar com eles. Isso abriu um vasto espaço de oportunidades para empresários de conselhos políticos, e particularmente para organizações internacionais como a OCDE, o Banco Mundial e a União Europeia. Contudo, não existe
entre essas organizações internacionais uma única interpretação concordante do paradigma dominante. Antes, competem entre si no terreno do conhecimento perícia consensual para elas, o qual se baseia nas suposições cognitivas das correntes dominantes da profissão econômica. Fairfourcade, 2009. Na existência de um mercado global e na necessidade de expandi-lo para criar mais oportunidades para soluções de mercado preferidas, na necessidade de minimizar e focalizar o papel do Estado e na contribuição central, embora diferente, da educação para o desenvolvimento econômico e sua importância como parte das políticas sociais produtivas. O resultado é um modelo educacional parcialmente baseado nas categorias estatísticas das quais recebe sua substância e influência, que nos indica a natureza do mundo em que estamos vivendo e como este precisa ser mudado. Conta-nos que tipos de conhecimento têm mais valor neste mundo e como esse conhecimento deveria ser desenvolvido e distribuído. Esses projetos não se destinam a substituir as formas nacionais existentes, embora se possa esperar que as influenciem. Contudo, oferecem, efetivamente, um conjunto distinto de alternativas voltadas à melhoria da contribuição da educação para a economia do conhecimento, de modos que não podem ser alcançados apenas pelos esforços de cada Estado-nação. Um ponto-chave aqui é que a substância do espaço de oportunidade não envolveu tanto as organizações internacionais que fornecem respostas aos novos desafios da globalização, quanto presume implicitamente a maioria das abordagens sobre o trabalho das organizações internacionais em educação, mas que estas delimitaram e definiram a natureza destes novos desafios, tanto pelo discurso quanto pelas estatísticas, ou seja, especificam e formulam a natureza dos problemas enfrentados pelos sistemas nacionais pela natureza das soluções que fornecem. E conseguiram especificar a natureza das mudanças que o capitalismo neoliberal destina à educação, essencialmente porque os sistemas educacionais existentes as interpretaram de modos incrementalistas ou dependentes de trajetórias, ou não tinham capacidade nacional ou desejo político de lidar com elas. Aqui, definições frouxas da globalização forneceram espaços tanto para que as organizações internacionais a especifiquem mais estreitamente, quanto uma justificativa para que os governos nacionais se curvem diante de sua lógica inexorável. Uma das principais formas que esse exercício assumiu foi delinear os problemas educativos em nível nacional, em vez de resolvê-los ou trazer respostas para eles, representando-os como problemas que devem ser localizados em escala diferente, a saber, em escala ou nível regional. É crucial notar, até certo ponto, que esses modelos regionais de educação configuram e constroem necessariamente e ao mesmo tempo as próprias regiões de modos novos e diferentes. A Europa de 2009 é muito diferente da Europa de 1999 e da de 1989, embora seu território total mal tenha mudado. Esse delineamento teve uma plausibilidade clara fora das estruturas das organizações internacionais. Daylow e Robertson, 2002, apontaram para a importância crescente do regionalismo em educação. Argumentaram que, embora as três maiores organizações regionais que observaram o Acordo de Livre Comércio Norte-Americano, o Acordo de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico e a União Europeia tivessem diferentes modos operatórios e interesses em educação, suas razões de ser foram essencialmente as mesmas: buscar proteção coletiva contra as ameaças da globalização, por um lado, e
onde forças políticas e sociais particulares usavam a ameaça do global aos interesses nacionais, propor uma nova escala, na qual promover tipos particulares de projetos e interesses adicionais, os quais, por sua vez, constituíram essa plataforma. Os objetivos e problemas primários das organizações regionais são o acesso à economia mundial e como melhorá-lo, as assimetrias entre membros e como neutralizá-las, e o ajuste e como pagar por ele. Juntos, esses pontos significam que um bloco comercial precisa de um conjunto forte de instituições regulatórias não mercadológicas para combater as imperfeições e falhas do mercado. Drash, 2000. Além disso, a competição entre blocos regionais contribui de modo expressivo para o que conhecemos como globalização. Contudo, isso não significa que as consequências da governança global se reduzem ou reduziram a essa tríade, nem que existem limites econômicos, políticos e ecológicos à competição ou que os blocos regionais são meramente receptivos aos caprichos da economia mundial, o que deu uma nova importância à ideia de regionalismo. Como Charles Oman, 1994, página 12, assinalou mais de 15 anos atrás, globalização e regionalização constituem um desafio duplo para as empresas e os governos dos países em desenvolvimento. Ambos os fenômenos estão criando oportunidades para fortalecer a integração norte-sul e aprimorar o crescimento da produtividade, da competitividade e dos padrões de vida dos países em desenvolvimento. Mas, para muitos países, isso também traz a ameaça da exclusão involuntária do mundo tripolar emergente. O reconhecimento dessa ameaça serviu de incitação ao desenvolvimento de organizações regionais mundo afora, inclusive nas que ainda não tinham reconhecido que eram uma região. A construção do regionalismo passou então a ser representada como um dos principais problemas enfrentados pelos Estados-nações com o qual tinham de lidar sozinhos. Isso foi, inevitavelmente, mais nítido na área do comércio, mas não se limitou a ela, em parte porque, durante esse período, a Europa tornou-se claramente, por assim dizer, o modelo para o modelo regional, tanto na educação como em outras partes. Tornou a importância do regionalismo muito mais séria e extensivamente que qualquer outra área, especialmente em seus esforços para competir econômica e politicamente com os Estados Unidos, e alega ter tido sucesso com essa abordagem. Mais particularmente, ao menos no caso da Europa, o regionalismo deixou de ser uma estratégia defensiva para se tornar um modelo exportável no mundo inteiro. Robertson argumenta que implantar novas atividades regionalizadoras dentro e além da Europa deveria ser visto como algo que envolve uma combinação de atividades e mecanismos que operam dentro e por intermédio das nações e regiões, como a afirmação da soberania regional contingente, Elden 2006, e do status de Estado por parte da Europa, a extensão do projeto político da Europa para outras reivindicações geoestratégicas, a atratividade para os atores nacionais de economias vizinhas e mais distantes, da utilidade das ferramentas da educação superior europeia para corretar transformações internas. O desejo, globalmente orientado, de exportar e importar instituições de educação de nível superior e economias nacionais para além das fronteiras da Europa, de modo a alinhar suas arquiteturas e suas estruturas reguladoras e maximizar sua posição de mercado. A emergência do poder normativo da Europa no palco global. Robertson, 2009, página 1. Este é claramente o caso da educação superior. A Europa
tem envidado importantes esforços para construir uma educação política, essencialmente em busca de objetivos econômicos e geopolíticos, embora com resultados variados. Verdalow e Robertson, 2009. Insistindo que uma dimensão europeia para a educação é uma parte crucial da sua contribuição para a média de produção e distribuição de bem-estar. Significativamente, inclusive no caso da educação superior na América Latina, que nos interessa, buscou não apenas expor-se e divulgar-se como modelo a ser mais ou menos passivamente emulado, mas também se dedicou ativamente a exportar um modelo europeu como um projeto geopolítico. Devemos ter muito claro aqui que isso não deve ser visto meramente como uma extensão da educação de exportação, uma tentativa de melhorar a parte da Europa no mercado de commodities da educação superior. Por mais que este seja um elemento da estratégia, não a exaure de modo algum. De fato, o modelo de Bolonha para a educação superior é um pacote muito coerente, que inclui uma arquitetura de diplomas numa sequência 3-2-3 anos para a graduação, mestrado e doutorado, um sistema de transferência de crédito, um sistema incipiente de garantia de qualidade e, em particular nas experiências na América Latina, uma ênfase forte nos resultados e nas competências da aprendizagem como base de progresso. Este último deu ensejo ao Alpha Tuning América Latina Project, projeto Sintonizar a América Latina, lançado em 2003 com o apoio da Comissão Europeia. Trata-se de uma iniciativa ambiciosa que envolve 18 países, inclusive Argentina, Bolívia, Cuba, México e Venezuela, e 180 universidades. Entre as matérias contempladas estão educação, história, medicina, geologia, física e matemática. Tal empreendimento passou por uma pesquisa das visões de alunos, empregadores e universidades sobre a aprendizagem de habilidades e competências na matéria especificada, para depois juntá-las de modo que se desenvolvesse uma ferramenta de tradução dentro da região latino-americana e em relação à União Europeia. Benettoni et al., 2007. Esta iniciativa intensificou, firmou e recontextualizou a atividade europeia na América Latina, o que incluiu a implementação da arquitetura para a educação superior de Bolonha no continente, a fim de reorganizar o setor da educação superior e torná-lo mais eficiente. Duas características básicas, facilmente subestimadas desse projeto, são que foi preciso reconstruir as concepções da ideia tanto de modelo regional de educação superior, quanto de educação superior como setor. No que tange à primeira, embora existam muitos exemplos da construção da América Latina como espaço político-econômico, ver Rodrigues Gomes para um relato muito interessante de como 4 organizações internacionais, Banco Mundial, Unesco, Comissão Econômica para a América Latina e Banco Interamericano de Desenvolvimento, tentaram isso de diferentes maneiras, cujo ponto comum parece ser o fato de terem tratado, especialmente as duas primeiras, a América Latina como um ajuntamento de estados separados no mesmo espaço geográfico, e não propriamente como uma entidade. Nunca se alcançou o tipo de densidade regional e o leque de atividades que o modelo da União Europeia contém e promove. Também existe uma história de assistência ao desenvolvimento da União Europeia para a América Latina, como nos programas Alpha, por exemplo. Contudo, o que o modelo de Bolonha para a educação superior implica vai muito além da assistência técnica. De certo modo, é isso que torna a União Europeia importante nesta área.
demonstrou a possibilidade de um espaço regional. Quanto à segunda, o discurso tradicional em torno do desenvolvimento da universidade na América Latina não passou disto. Focalizou a universidade quase que exclusivamente como uma instituição, não como setor. A história também varia, especialmente em resposta a transformações em nível global. Ver Torres e Chugurensky, 2002. Mas a especificação de um setor de educação superior regional parece ser um novo ponto de partida. A mudança é do debate sobre o modelo de uma universidade nacional para o debate em torno de um modelo regional de educação superior. Obviamente, isso não significa que o modelo tenha sido plena ou mesmo parcialmente implementado. Embora, em decorrência de uma série de razões históricas complexas, Brunner 2009, Bernasconi 2007, haja uma resistência considerável à ideia de que qualquer coisa como uma área de educação superior latino-americana, tudo não pode se resumir a isso. Não é apenas nos resultados do processo que podemos esperar encontrar o efeito do modelo de Bolonha de educação superior na América Latina, e os dois acadêmicos referidos anteriormente reconheceram sua mais ampla significação. Brunner, por exemplo, argumenta que o maior impacto do processo de Bolonha foi levantar novas questões como a relevância do currículo para o emprego e a importância de garantia de qualidade. Sustenta que sua importância se deve às discussões que estimulou e chega ao ponto de sugerir que é em parte responsável pelos mais entusiasmados debates sobre o futuro das instituições terciárias de educação desde os anos de 1960. 2009, página 18. Diferenças entre modelos nacionais e regionais de educação. Finalmente, quero brevemente chamar a atenção para diferenças importantes entre os modelos nacionais e regionais de educação por meio do caso paradigmático da União Europeia. Primeiro, é capital notar aqui que a Europa não é um Estado no modelo westfaliano, nem a europeanização para a qual pode esperar-se que o modelo europeu de educação contribua é um projeto de construção de Estado. Embora a Europa possa ter algumas características de cidadania, como eleger deputados, seus cidadãos têm poucos direitos, além deste, e não têm deveres. Segundo, os espaços e as políticas educacionais europeus não devem absolutamente ser considerados equivalentes aos espaços e às políticas educacionais nacionais, nem como versões ampliadas destes. Diferem qualitativa e quantitativamente, repousam sobre a alegação de que o espaço educacional europeu, EEE, pode ser visto como uma estrutura de oportunidades debilitada, formalmente, pelas responsabilidades do tratado, que faz da educação um assunto para os Estados-membros sujeito à subsidiariedade. B. Substantivamente, pela meta da construção da Europa como a economia mais competitiva e socialmente coesiva do mundo. E C. Organizacionalmente, pelas atividades de educação da Comissão Europeia. Terceiro, o que distingue de modo decisivo o espaço educacional europeu dos espaços educacionais nacionais é que apenas se preocupa com a educação na medida em que pode ser vista como relacionada a metas e implicações específicas. Lisboa. Quer dizer, o espaço educacional europeu caracteriza-se pelo seu escopo e objetivo relativamente sucintos e concentrados,
muitas das questões que pressionam mais diretamente os ministérios da educação nacionais, questões de contrato social como acesso, equidade, eficácia e eficiência, são relativamente periféricas ao espaço educacional europeu, tanto em termos de substância, sua relevância para Lisboa, quanto de forma, educação como responsabilidade dos Estados-membros. Quarto, as limitações impostas pela subsidiariedade, por um lado, e o escopo relativamente estreito da educação pelo outro, significam que, em termos de modelo educacional, qualquer coisa parecida com política teria a forma de paradigmas de política, que vão provavelmente refletir um processo muito diferente, marcado por mudanças radicais nos termos centrais do discurso político. Hall, 1993, página 279. Mais do que por reformas políticas dentro dos discursos políticos. 2. Os modelos educacionais devem assumir a forma não de programas, mas de ontologias de programas, que objetivem dar conta de como programas, políticas, etc., realmente funcionam. Consistem essencialmente na teoria do programa como oposta ao seu conteúdo. Paulson, 2002, página 342. 3. Essas produções, embora necessariamente políticas, hão de ser despolitizadas e, 4, dirigidas ao nível dos sistemas educacionais dos Estados-membros, em que um Estado-membro pode ser mais receptivo à opinião europeia, a qual pode fortalecer seus próprios planos de mudança, e não as políticas de educação, que precisam contemplar questões mais amplas do contrato social nos Estados-membros. Portanto, os modelos educacionais europeus são qualitativamente diferentes dos modelos nacionais em escopo, governança e representação, embora sua orientação possa ser vista como muito mais estreita e mais focada que a da maioria dos modelos nacionais. Conclusão. Este artigo tentou desenvolver 4 temas principais derivados da problemática do surgimento de modelos educacionais regionais e nacionais, exemplificando-os no caso de uma suposta exportação do modelo europeu de educação superior para a América Latina. Primeiro, tentou mostrar por que e como a comparação de modelos em escalas diferentes não é tão simples como pode parecer à primeira vista. A razão para tanto é que modelos em escalas diferentes têm tipos diferentes, não necessariamente associados às mesmas concepções de educação. Tentamos mostrar isso realçando as principais características de sistemas educacionais nacionais, como o modelo padrão, que nos permitem julgar os outros. Argumentamos que as diferenças se devem ao fato de as especificidades do nível nacional estarem estreitamente associadas a uma concepção de contrato social entre Estado e cidadãos, para a qual não há equivalente em outros níveis. Segundo, o texto tentou mostrar que os modelos regional e global diferem do modelo nacional em termos de orientação, postura quanto à relação entre mercado e moralidade, escopo, quem está incluído no modelo e com respeito a que leque de atividades, governança, os meios de coordenação da educação e outras políticas, e representação, a natureza da relação entre produtores e receptores de bem-estar. Portanto, os modelos regionais de educação, tais como concebidos neste artigo, tendo o sistema União Europeia, Bolonha, como caso paradigmático, podem ser vistos como sui generis. Nisso, representam uma contribuição distinta e relativamente nova para o pensamento sobre a natureza e as formas de educação política em uma era globalizante.
Finalmente, tentamos mostrar a natureza e a importância das contribuições políticas e econômicas sobre as quais os modelos regionais de educação foram delimitados e os fins aos quais se destinam. Isso reforçou os primeiros argumentos a respeito da dificuldade de encontrar bases para comparar e comensurar modelos. Sugerimos também uma tentativa de conclusão, segundo a qual os modelos poderiam ser vistos como discursos paralelos, podendo-se influenciar mutuamente, que operam com diferentes propósitos e clientelas e são moldados por condições diferentes, o que pode formar a base de uma divisão de trabalho funcional e escalar. Referências. O presente trabalho reúne inúmeras referências citadas ao longo do texto. Por sua extensão, não serão aqui mencionadas. Fim do artigo.